abrir as nossas Bíblias para nós estudarmos a palavra do Senhor no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 28. Quantos já encontraram a passagem bíblica, diga amém. Amém. Se quiser, Tiago. Isso aqui é para que a gente enxerga. Tá bom, deixa assim mesmo, tá? Os irmãos que não trouxeram Bíblia, quiser acompanhar aqui na transparência, tá bom? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Como hoje nós vamos servir a ceia para os irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra para os irmãos sobre examinar-se a si mesmo. Cada um, o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos se examinar. O pastor não pode examinar os irmãos e nenhum dos irmãos examinar outro irmão e dizer assim: esse não está podendo ceiar, aquele está podendo ceiar e aquele não está. Então o apóstolo Paulo, ele pede aqui que cada um individual examine-se, pois, a si mesmo. O esposo não pode examinar a esposa e nem a esposa examinar o esposo. Nessa vida, meus irmãos, há muito tipo de exame, para você saber que doença, que dor você sente. Você vai ao médico, ele pede para fazer os exames: exame de sangue, exame de fezes, exame de todo tipo. Na Bíblia também nós encontramos aqui Paulo recomendando para a gente se examinar. Então eu gostaria de falar para os irmãos a respeito dessa forma de se examinar. Talvez você esteja se perguntando: o que eu devo me examinar? Tá bom, meus irmãos? Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para nos examinar é para examinar se eu permaneço na fé. O primeiro exame de consciência que a gente deve se examinar individualmente, se eu permaneço na fé. Vamos para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Nós lemos aqui em primeiro, agora nós vamos para o 2 Coríntios. Quando eu discipulo alguns irmãos individual, eu falo a respeito dos contextos bíblicos das cartas. Muitas das vezes o contexto bíblico de uma carta, você lê o texto na primeira, aí o contexto ele está na segunda carta. Por isso que é bom quando você for ler para pregar nas cartas, se tem primeira e segunda, leia na primeira, mas leia a segunda também, porque senão ficará fora o contexto. Então o contexto do capítulo que nós lemos está no capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, e versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: examinai-vos a vós mesmo se permaneceis na fé. Depois nós vamos ler o versículo todo. Aqui nós temos três coisas, meus irmãos, nesse versículo que nós precisamos nos examinar. A primeira, eu já vou destacar, que é se nós estamos permanecendo na fé. Aqui a fé não é o dom da fé dado pelo Espírito Santo, é a fé salvífica. É aquela fé que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 9, 8 e 9, que ele diz assim, que a salvação é pela graça mediante a fé. É essa fé que o apóstolo Paulo pede para nós examinar se nós estamos permanecendo nela.
é a fé salvífica que o apóstolo Paulo disse a Timóteo e à igreja nos seus últimos dias de vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Então o apóstolo Paulo, ele permaneceu na fé até a sua partida. Então o primeiro exame de consciência que nós devemos fazer é se nós estamos permanecendo na fé. E eu creio que você que está aqui está permanecendo na fé, crendo no que Jesus fez na cruz do Calvário, crendo na volta de Jesus, crendo que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Na letra A, aqui do meu primeiro ponto, sobre perseverar na fé, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Romanos 14, versículo 1. Nós precisamos nos examinar para ver se estamos enfermos, ou fraco, ou curado, ou forte na fé, meus irmãos. Nós precisamos nos examinar se nós não estamos enfermos na fé. Primeira é Romanos 14, versículo 1. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Glória a Deus. E essa carta aqui é a carta do apóstolo Paulo, meus irmãos. Ele continua falando sobre esse assunto. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: a epígrafe: a tolerância para com os fracos na fé. Aleluia. Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Então ele pede aqui para nós nos examinar se nós estamos enfermos na fé. Se nós não estivermos enfermos na fé, mas nós também devemos nos examinar se tem algum irmão em nosso meio que está enfermo na fé. E como nós devemos tratar esse irmão? Ele explica aqui que nós devemos receber no nosso meio, não em contenda sobre dúvidas, mas nós devemos receber o nosso irmão, orar por ele, ensinar a palavra, para que ele venha ser curado a fé dele, irmão, que está enferma, para que ele não venha ter dúvida. E isso acontece na nossa comunhão com os nossos irmãos. Aqui o contexto vai dizer que uns acreditavam que deveriam comer de tudo que tem no mercado, outros tinham dúvida e diziam que não poderia comer o porco, não poderia fazer isso. E quando um dizia que comia, outro dizia que não, aí gerava uma contenda. E essa contenda, o objetivo dessa contenda produzia enfermidade na fé do irmão. Ele ficava em dúvida: será que está certo? Será que está errado? Quem está certo? Quem está errado? E às vezes isso surge na nossa cabeça, irmão. A gente fica perguntando: meu Deus, eu assisto na televisão, uma pessoa prega uma coisa, eu vou lá na outra igreja, se prega outra coisa. Se eu vou na outra igreja, se lê o mesmo texto e prega outra coisa. E às vezes a pessoa fica enfermo na fé. E é preciso nós nos examinar, porque Jesus, irmão, vai vindo uma ceia para outra. Tem pessoas que acreditam que a ceia tem que ser celebrada uma vez no ano. Tem igreja que faz isso. Tem outras que acreditam que a ceia tem que ser servida de 6 em 6 meses. Outra igreja de 3 em 3 meses. Outra igreja, cada mês tem que ser servida a ceia. E nós, irmão, não estamos preocupados se nós vamos ceiar uma vez no ano, em 6 em 6 meses, em 3 em 3 meses, ou cada mês. Nós estamos preocupados se nós estamos, irmão, curados na fé, se nós estamos fortalecidos na fé, porque Jesus vai vir. Alguns já estão apostatando na fé, mas outros estão crendo. Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Então examine-se. Se você não está enfermo na fé, dê glória a Deus. E se você examina se alguém do nosso meio está enfermo na fé, não critique ele, irmão, mas ore por ele, leve uma palavra para que ele seja curado na sua fé, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Na letra B desse primeiro ponto dessa mensagem, irmão, que é se ver para ver se nós estamos perseverando na fé. Na letra B eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos aqui também nos examinar para ver se nós não estamos apostatando na fé, irmão, porque o Senhor quer que nós estejamos firme na fé. E existe um grupo de pessoas, eu digo assim, até muitas pessoas, elas estão apostatando na fé. 1 Timóteo 4, versículo 1. Quem encontrou, dá glória a Deus aí para Jesus. Bem lindo. Quantos estão se alimentando da palavra do Senhor aí? Dê um aleluia misturado com glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, a epígrafe fala assim, ó, a apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O que é apostatar na fé, meus irmãos? É você deixar de crer naquilo que você cria. É a dúvida entrar na sua mente naquilo que você cria. É chamar do amargo o doce é amargo. É não ter o discernimento de diferir da mão direita para a esquerda, que nem o povo de Nínive. Mas se você, meu irmão, se você, minha irmã, nesses últimos dias não está dando ouvido aos espíritos enganadores, eles estão aí através da mídia, das redes sociais. Você tem que ter cuidado o que você ouve, o que você lê. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, se nós crermos na palavra do Senhor, a nossa fé, ela vai estar firme. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, um pouquinho de tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que temos fé, cremos para a conservação da nossa alma. Não retrocede, irmão, não apostatar da sua fé, porque a sua fé é valiosa. Você e eu temos que ser fiel a Deus e guardar a nossa fé, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Eu acho lindo esse versículo, guardei a fé, aleluia. Guarde a sua fé, não deixa ela ficar enferma, guarda o que tu tem e não deixa os espíritos malignos levar você se apostatar da fé. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora voltar à palavra do Senhor em 2 Coríntios 13, 5, aonde nós iniciamos colocando para os meus irmãos os pontos da nossa mensagem. Nós falamos do primeiro ponto, que é para que a gente venha perseverar na fé, se examinar se nós estamos perseverando na fé. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 5 novamente, mais um pontinho, tá bom? Nós já lemos do início, eu vou iniciar aqui para que os irmãos entendam. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo se permanecei na fé. Agora vem a segunda coisa que nós devemos nos examinar. Ou não sabei quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Ele faz uma pergunta. Esse aqui é o segundo ponto. Depois eu vou ler o restante para destacar o terceiro ponto. O que nós precisamos nos examinar baseado nessa afirmativa? Nós precisamos nos examinar para ver como nós estamos andando,
qual o nosso grau de intimidade com Jesus. Veja que ele pergunta aqui, se é que de fato Cristo habita em vocês, se Cristo está em vocês. Então nós devemos nos examinar qual o grau de intimidade, de relacionamento nós temos com Deus, irmãos. A ceia nos dá essa oportunidade de nós desfrutar dessa intimidade. Você vai alimentar-se do pão, representando o corpo de Cristo. Você vai se alimentar do vinho, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é estar em comunhão com Jesus. Mas o que vai nos levar estar em comunhão com Jesus, irmão, é fácil de a gente entender. É quando eu tenho tempo para oração. É quando eu passo a priorizar o reino de Deus. Quando eu passo a priorizar o meu tempo de jejum com Deus. Quando eu passo a priorizar o meu estudo bíblico com Deus. Aí vai demonstrar o meu grau de intimidade com o Senhor. Quando eu deixo isso, irmão, em segundo plano, isso demonstra que o meu grau de intimidade com Jesus está fraco. Então ele pede para nós nos examinar. Jesus vai vir de uma ceia para outra, irmão. E se a gente não tiver com um grau de intimidade com Jesus maravilhoso, um grau de intimidade com Jesus, assim como tinha Enoque com Deus, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e ele foi trasladado para não ver a morte. Noé andava com Deus e foi achado graça diante dos olhos do Senhor, e ele entrou na arca, ele mais a sua família, e foi salvo do dilúvio. Quando nós, irmão, temos um grau elevado de intimidade com Jesus, você se sente uma pessoa, cidadão do céu. Você ama, você perdoa, você é fiel, você tem a santidade de Deus, você ama se relacionar com Deus em oração. Aleluia. Eu estou vendo, irmão, que o nosso grau de intimidade, eu estou tendo a percepção aqui na igreja que está mudando. E eu vejo que aquela oração que a gente tem de segunda a sexta, às vezes tem 3, às vezes tem 6, às vezes tem 2, mas nós estamos aqui orando pela igreja. E eu creio que você também vai sentir esse desejo no seu coração e vai dar prioridade. Ainda que você chegue cansado, você diz: mas eu vou lá, no menos 2 dias nessa semana, também orar, pedir a bênção do nosso Deus, porque você ora lá na sua casa, isso é bíblico. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora, teu pai que vem oculto te recompensará. Isso é bom, mas a palavra do Senhor diz: Deus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui será chamada casa de oração, lugar de sacrifício e de adoração ao Senhor. Lá a tua casa não é chamada casa de oração, mas a casa do Senhor, aonde é consagrada para nós congregar, é chamada casa de oração. Aleluia. Meus irmãos, então é necessário nós nos examinar para ver qual é o nosso grau de intimidade com Deus. Vamos observar mais na frente sobre esse grau de intimidade com Deus. 2 Coríntios 13, aliás, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas é depois de 2 Coríntios, tá bom? É só virar aí as páginas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Eu estou sentindo aqui uma presença do Senhor nas nossas vidas, irmão. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Começou desde o louvor, quando eu vi ali o pastor Givanildo entrar nos mistérios do céu. Fazia muitos dias que eu não via a discípula Francisca também adorar a Deus em línguas. Isso é a oração, é o grau de intimidade com Jesus que está aumentando, irmão. Aleluia. E assim todos nós estamos sentindo a presença do Senhor. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Olha aqui, irmão, o grau de intimidade do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele dizia: a vida que outrora eu vivia na carne, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, meu irmão, você é mais do que vencedor. Se Cristo vive sobre a igreja, nós somos mais do que vencedor, porque Cristo é o nosso maior amigo. Aleluia. Você pode dar um aplauso, você pode reagir para com o nosso Deus. Aleluia. Bota a mão no peito e diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Diga: Cristo vive em mim. A vida que outrora eu vivia na carne, diga agora: eu vivo no Espírito que vivifica. Aleluia. A presença do Senhor, irmão, está real no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado e glorificado. Pode adorar o Senhor. Fecha teus olhos e glorifica. Eu vou lhe dar uns minutos para você adorar o Rei Jesus, o Espírito Santo. Ele quer lhe levar a alegrar a sua alma, quer lhe dar esperança. Ele é o batizador da igreja. A Bíblia diz que aonde ele habita, a liberdade. Se sinta liberto, livre para adorar a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. E calamaganabia ramaganébia. Nós te amamos, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos concluir a palavra. 2 Coríntios capítulo 13 novamente, para nós lermos o terceiro ponto da nossa mensagem nesta noite. 2 Coríntios capítulo de número 13, versículo 5. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Glória a Deus. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós estamos nos examinando pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios 13, 5. A última parte, meus irmãos, que diz assim, ó, começa com uma condicional, terminando a interrogação aonde eu parei naquela hora. Diz assim: se não é que já estáis reprovado. Diga misericórdia. O que nós precisamos nos examinar aqui nesse segundo ponto? Se estamos andando aprovado ou reprovado por Jesus. Porque às vezes as lutas vêm, em vez de nós sermos aprovados, nós somos reprovados. Às vezes surge uma contenda com a vizinhança, com um irmão biológico, com um tio, e a gente guarda rancor, irmão. O Senhor quer nos aprovar. Ele quer dizer: essa aí é uma varoa aprovada. Ela não guarda rancor, ela libera perdão, ela vive, Cristo vive nela. Porque as penúltimas palavras em Jesus na cruz foi essa: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz, irmão. Então quando você libera perdão, você está sendo aprovado, aprovada. Quando você guarda rancor, você está sendo reprovado ou reprovada nessa área. Então o Senhor manda nós nos examinar se estamos de fato sendo aprovado ou reprovado. Uma pessoa que é reprovada, ela não conta muitas vitórias, irmão. Mas uma pessoa que é aprovada, ela é alegre, ela é feliz, ela glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você leia comigo o versículo 6 desse mesmo capítulo. Nós terminamos de ler o 5, agora o 6 diz assim: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O apóstolo Paulo está dizendo: eu espero que vocês entendam que nenhum de nós somos reprovados. Eu creio, irmão, eu preguei a penúltima mensagem o ano passado
falando sobre o poder da decisão. Quem é santo se santifica, quem é sujo se suje, e alguns optaram a fazer o que achava que deveriam fazer. Mas você que está aqui, meu irmão, você não foi reprovado, você está sendo aprovado, porque veio a luta, veio a tempestade, veio o disse-me-disse, veio a contenda, mas você não esmoreceu, continuou olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé.